O programa tá só travando aqui, né? Vida de proletário. Vidas proletárias importam. E aí acontece que eu vou ter que fazer em duas vezes, né? Enfim, voltando, né? Eu tinha falado que fui identificando alguns problemas nos movimentos negros, né? E um dos problemas que eu fui identificando com o tempo foi a questão da crítica à palmitagem. Palmitagem, para quem não sabe, é a mania de alguns negros de se relacionarem com pessoas brancas. Nossa, que pecado, hein? Eu nunca fui a favor disso, cara, porque para mim, religião, amor, são coisas espirituais, elas estão acima da matéria, né? Quando você se apaixona por uma pessoa, você não tem um catálogo, peraí, eu posso me apaixonar por uma pessoa X, assim, assim. Hoje em dia, em época de Tinder, Facebook, etc., você pode escolher pessoas de uma altura X, pessoas de um penteado Y e tal, né? O mundo está se tornando cada vez mais esquisito assim, né? Mas na natureza mesmo, né? As coisas como elas são naturalmente, você se apaixona não é por uma vontade própria, né? Tem umas coisas aí que ela é além, né? E ela não fica identificando assim, você não tem um modelo perfeito da pessoa pela qual você vai se apaixonar, e aí você chega com esse modelinho, vai procurando, que nem a sandália da Cinderela, e aí, encaixou nessa pessoa aqui, eu vou me apaixonar por você, viu? Prepare, hein? Eu vou colocar aquele carro lá na frente da sua casa, Passa Vergonha Móvel, cantando músicas do Vando, do Zé Augusto, do Fábio Júnior para você. Não é assim, né, galera? A paixão, ó, ela te toma e tu vai, filho. E vai. Ou vai ou não vai, enfim, mas já foi. Assim como a religião é uma coisa sobrenatural, né? Então, para mim, cara, você querer definir por quem a pessoa vai se apaixonar, com quem ela vai se casar, para mim isso aí era só uma viagem errada, viagem torta. Eu nunca concordei com essa viagem da galera de criticar a palmitagem. Eu entendo que existe um padrão de beleza, que tem preconceito com aquilo que não é branco, que não é europeu, etc. Beleza, concordo, concordo. Inclusive, parte das minhas pesquisas, das minhas investigações, da minha atuação estética, política, cultural, etc., foi sempre nesse sentido aí, né, de diversificar o gosto, etc. e tal, de mostrar novas nuances, humanizar, né, aquilo que é de origem africana, indígena, etc., né, mostrar que aquilo não é nada animalesco, que é uma forma de humanidade que foi depreciada, etc, etc, etc. Concordo, beleza. Agora, eu vou proibir um cara de se apaixonar por uma menina, proibir uma menina de se apaixonar por um cara, porque um é de uma cor, outro é de outra? Que loucura! E aí entra naquela coisa do gueto. E é engraçado porque é uma política defendida pelos racistas que praticaram historicamente a segregação contra os negros, né? Que puniam socialmente, ou talvez tenha tido casos de punição legal, né? Pelo menos com relação aos filhos dessa união, né? Puniam as relações interraciais. É coisa dos Estados Unidos, né? Não é coisa do Brasil, se liga. O Brasil sempre teve interação entre as raças, né? Você sempre. Nossa, e agora eu estou morando aqui em Minas, você vê isso com até mais frequência do que no Ceará, assim, porque aqui tem muito imigrante, né? Então você vê caras que são muito com fenótipo africano, e meninas também, e muitos caras e meninas com fenótipo muito marcadamente europeu, né? E eles se relacionam, né? E então, assim, você tá lá com. É muito comum aqui em Minas, mais do que no Ceará, por exemplo, que é onde eu passei a maior parte da minha vida, você vê uma mulher branca, europeia, quase, e uma criança com traços africanos muito acentuados, que é filho dela. Ou vice-versa, né? Uma mulher, um cara, com traços muito marcadamente africanos, e uma criança bem mais clara, quase europeia. Quase europeia, acho que eu exagerei aí. Mas, assim, europeu mediterrâneo, né? É porque a imagem que a gente tem europeu, geralmente é europeu do norte, né? Louro, olhos azuis, verde e tal. Mas tem os europeus mediterrâneos que, né, são um branco mais, até moreno, né? Então, assim, essa fusão, ela sempre aconteceu no Brasil, ela vai continuar acontecendo, e isso é massa, cara. Isso é massa. Qual é o problema disso?
tem tanto lugar no mundo que lutou contra essa barreira dos, né, contra os casamentos interraciais, e a gente no Brasil está querendo. A gente não, né? Esses movimentos aí, financiados sabe lá por quem, sei lá de onde é que vem essas ideias, estão querendo acabar com algo que existe naturalmente no Brasil, que é bom. Cara, é muita loucura, né? Então essa foi uma outra coisa que eu fui identificando e que eu fui ficando, cara, essa galera é louca do juízo, meu irmão. Mas tem outras coisas que eu fui identificando só depois, né? Principalmente depois que eu fui deixando de ser comunista, né? Uma delas é a ingratidão com a princesa Isabel. Né? Isso aí eu só fui perceber, depois eu fui estudar mais história e tal, e eu fui ver que realmente a princesa Isabel teve um papel chave na abolição, e ela atuava junto com personalidades negras, como José do Patrocínio, né? Os irmãos Rebouças, e essa galera lutou para acabar com a escravidão, né? Foi uma luta, porque tinha gente que era a favor da escravidão, e era uma questão que envolvia a economia do país, envolvia um monte de coisa, né? Envolvia a cultura, né? A coisa não podia ser feita de qualquer jeito, né? Porque senão ia acontecer o que aconteceu, né? Que foi os escravos tudo deixar de ser escravo para virar favelado. Então a coisa tinha que ser feita com tinha que ter uma política, né? Não, porque o escravo ele tem um dono. Aquele dono ele vai cuidar do escravo, assim como, por exemplo, por mais que seja desumanizante, se você tem um animal, né? Se você tem um cachorro, um gato, etc., você cuida dele, você não deixa ele morrer, né? Então o dono cuidava do escravo. Quando você acaba com a escravidão, mas não coloca nada no lugar, o cara deixa de ter um dono, então beleza. Humanamente é bom, ele vai ter uma dignidade humana, né? Ele não tem mais dono, sou uma pessoa livre. Mas em compensação não tenho quem cuide de mim, né? Então, o que vai ter no lugar? Eu agora vou trabalhar como assalariado, eu agora vou ter uma terra para eu plantar, etc. Isso não teve, né? Então, não teve por quê? Porque deram o golpe da proclamação da República, né? Então, a galera foi jogada para as favelas e tal. Muitos voltaram para o engenho para atuar como praticamente escravo de novo, né? Se mantiveram como criados e tal, como trabalhadores arrendados, sei lá, enfim. E outros simplesmente, né, se lascaram, né? Então, assim, eu vejo que o movimento desconhece essa história, né? A galera fala assim, como se não tivesse importância nenhuma estudar isso, né? E simplesmente fala, não, nós não devemos nada à princesa Isabel, tem que tirar essa mulher aí, que ela é loura, e vamos colocar outra pessoa no lugar. Aí quem é que coloca no lugar? Zumbi dos Palmares. Cara, eu não vou questionar a bravura do zumbi, eu não vou questionar o zumbi enquanto um símbolo de resistência à condição indigna de escravidão, mas eu acho que tem figuras melhores entre os personagens negros da história do Brasil para representar a luta contra a escravidão. O próprio José Patrocínio, tem Luiz Gama, tem os irmãos Rebouças, o próprio Ganga Zumba libertou os palmarinos. Os palmarinos ficaram livres por meio do Ganga Zumba, quando ele fez o acordo com a coroa portuguesa. E aí tem lendas que dizem que ele foi assassinado pelo próprio zumbi ou a mando do zumbi, né? Então, assim, tem figuras que, a meu ver, são mais interessantes. Ou pelo menos estão em pé de igualdade com o zumbi. Por que essa ênfase no zumbi? E aí eu fui estudando, eu fui percebendo que essa ênfase no zumbi é uma ênfase dada não por negros. É uma ênfase que foi dada principalmente por brancos do Partido Comunista Brasileiro. E depois alguns movimentos negros começaram a comprar essa ideia, né? Principalmente depois dos anos 60 e 70. Né? Depois eu aprofundo mais isso, trago as referências e tal, né? Porque como eu falei, eu não estou com muito tempo, eu já tenho que encerrar o vídeo aqui. Mas então eu fui percebendo esse monte de questõezinhas que eu percebi que era falta de estudo, falta de autocrítica e falta até de crítica, né? Aí agora você tem racismo estrutural, lugar de fala, sem contar que a galera, para usar um termo caro às novas esquerdas, né, invisibiliza figuras históricas negras do Brasil, como as que eu falei, né? Ou, por exemplo, Arlindo Veiga dos Santos, né? A história da capoeira, né, desde o Império, né, capoeira, a malandragem
que não é necessariamente a malandragem que a gente compreende hoje, tudo é coisa que remete ao império, né? Brasil Império. Eu vou ter que encerrar agora, depois eu continuo.